Olá, aqui é mais uma aula do canal Biomarrila, Conhecimentos de Biologia para você. E hoje nós vamos falar sobre cadeias e teias alimentares. Eu sou a professora Marisa Dionísio e nós vamos dar início à nossa aula. Antes de começarmos, no entanto, vamos pensar um pouquinho a respeito dessa frase de José Ortega y Gasset. Eu sou o que me cerca. Se eu não preservar o que me cerca, eu não me preservo. A Terra é uma delicada teia, né? Onde todos os seres vivos estão ligados. E a preservação de um ser vivo também se relaciona com a nossa própria preservação. E falando em equilíbrio da Terra, né? Nós hoje vamos falar sobre cadeias e teias alimentares. O que é uma cadeia alimentar? Nós definimos as cadeias alimentares como sequências lineares de seres vivos, nas quais um organismo serve de alimento para quem vem depois dele, e este organismo que alimentou-se vai servir de alimento para outro organismo, formando assim uma sequência de seres vivos. Então, nós podemos dizer que cadeias alimentares são sequências lineares de seres vivos. O que acontece nessas cadeias? Um organismo se alimenta de quem o precede e serve de alimento para quem o sucede. Como vocês percebem aqui, a base das cadeias alimentares é o organismo produtor. Quem é o organismo produtor? É o organismo capaz de produzir o seu próprio alimento. Nas cadeias alimentares, nós podemos observar o fluxo de matéria e de energia nos ecossistemas. Quando nós construímos uma cadeia alimentar, o primeiro elemento da cadeia é o produtor. E nós ligamos o produtor a quem dele se alimenta por uma setinha. E vejam que essa seta tem um sentido muito direcionado. A seta vai de quem serviu de alimento para quem alimentou-se. Leiam essa seta como significando serve de alimento para. Então, eu posso dizer, o milho serve de alimento para o rato serve de alimento para a cobra serve de alimento para a coruja. O milho é o organismo produtor, serve de alimento para o rato, que está atuando como consumidor primário, que serve de alimento para a cobra, consumidor secundário, que serve de alimento para a coruja, consumidor terciário. Vejam que aqui eu tenho uma sequência. E o primeiro elemento dessa sequência, o milho, né, e normalmente esse primeiro elemento é ocupado por um produtor, nós vamos dizer que o produtor ocupa a primeira posição na cadeia alimentar. Então, o produtor é o primeiro nível trófico. O consumidor primário é o segundo nível trófico. Olha, ele é consumidor primário, mas ele é o segundo nível trófico porque ele ocupa a segunda posição na cadeia alimentar. A serpente equivaleria ao consumidor secundário, mas como ela ocupa a terceira posição na cadeia alimentar, ela é o terceiro nível trófico. E a coruja, por sua vez, então, consumidor terciário, é o quarto nível trófico. Aqui nós vamos seguir uns exemplos, né, para nós fixarmos nosso conteúdo de cadeias alimentares. Vejam essa cadeia alimentar aqui, olha. Eu tenho a alga, que é um organismo produtor, capaz de produzir o seu próprio alimento fazendo fotossíntese. Essa alga serve de alimento para o caramujo. Então, o caramujo vai atuar como consumidor primário. Este caramujo serve de alimento para um peixe. E o peixe, portanto, atua como consumidor secundário. O peixe serve de alimento para uma ave. E, neste caso, a ave que come o consumidor secundário está atuando como consumidor terciário. Então, vejam, olha, produtor, primeiro nível trófico,
consumidor primário, segundo nível trófico, consumidor secundário, terceiro nível trófico e consumidor terciário, quarto nível trófico. Aqui é uma outra cadeia para nós brincarmos um pouquinho com ela. Olha, uma planta que faz o seu próprio alimento, organismo autótrofo, portanto, um organismo produtor. Serve de alimento para um inseto que atuou, portanto, como consumidor primário ao alimentar-se da planta. O inseto serve de alimento para o sapo, que está atuando, portanto, como consumidor secundário. E o sapo serve de alimento para o gavião, que está atuando como consumidor terciário. Voltando aqui, olha, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico. Aqui nós temos raminhos de trigo, produtor, o trigo faz parte da planta, então um organismo produtor, né? O trigo serve de alimento para o rato, que atua, portanto, como consumidor primário, e o rato serve de alimento para a cobra, que está atuando como consumidor secundário. Bem, verifiquem que são cadeias alimentares porque eu tenho sequências lineares, ou seja, cada elemento da cadeia alimentar está ocupando um único nível trófico. No entanto, quando nós consideramos um ecossistema, não existe apenas uma cadeia alimentar no ecossistema, mas no ecossistema nós encontramos as chamadas teias ou redes alimentares. Como eu defino teia alimentar? Teia alimentar é o conjunto de todas as cadeias alimentares que se intercruzam no ecossistema, todas as cadeias alimentares ligadas entre si. Nós podemos dizer que a teia alimentar representa as relações alimentares, as relações tróficas de um organismo no ecossistema. E aqui nós temos um exemplo de uma teia alimentar em ambiente terrestre. Uma coisa importante para nós dizermos é que numa teia alimentar, um mesmo organismo pode ocupar níveis tróficos diferentes. Então vamos começar aqui, olha. O matinho aqui está atuando como produtor. Esse matinho pode servir tanto de alimento para um coelho, como ele pode servir de alimento para insetos. O coelho, por sua vez, ele pode servir de alimento para uma águia, ou ele pode servir de alimento para uma serpente. A águia pode alimentar-se tanto do coelho como ela pode alimentar-se da serpente. E aqui, se nós seguirmos essa direção, é uma outra cadeia alimentar, ó. O matinho servindo de alimento para insetos que servem de alimento para um sapo. Este sapo pode servir de alimento para a serpente ou ele pode servir de alimento para uma ave pernalta. Vejam que aqui, quando o sapo se alimenta de insetos, ele é o consumidor secundário e os insetos consumidores primários. A ave que se alimenta do sapo é um consumidor terciário. Mas, quando nós seguimos este caminho aqui do coelho, veja bem, olha, o coelho vai ser o consumidor primário, ok. Quando a águia se alimenta diretamente do coelho, ela está atuando como consumidor secundário. Mas nós podemos seguir outro caminho. O coelho pode servir de alimento para a serpente. Então, nós vamos ter produtor, consumidor primário, consumidor secundário. E se a águia se alimentar da serpente, ela está atuando como consumidor terciário nesse caso. Então, vejam, dependendo da cadeia que eu sigo, da sequência que eu sigo, a águia pode ocupar ou o nível trófico de consumidor secundário ou o nível trófico de consumidor terciário. Então, numa rede alimentar, um mesmo organismo pode ocupar níveis tróficos diferentes, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma teia alimentar no ambiente aquático. Vamos começar lá, olha, nós temos plantas de fundo que servem de alimento para caramujos, né? Ou que podem servir de alimento para peixes.
Esses caramujos podem servir de alimentos para os peixes menores ou para os peixes maiores. E esses peixes maiores ou os peixes menores podem servir de alimento para a garça. Então, nós temos aqui uma teia alimentar num ambiente aquático. Seguindo esse esquema aqui que nós já apresentamos antes, olha que nós vamos ter então o organismo fotossintetizante é o produtor, é o primeiro nível trófico. A lebre ou coelho que se alimenta do matinho é o consumidor primário. Quando a garça, a águia, se alimenta do coelho, ela atua como consumidor secundário. Mas quando ela se alimenta da serpente que comeu o coelho, ela é o consumidor terciário. E olha o que pode acontecer. Pode acontecer isso, olha. O produtor servir de alimento para os insetos, consumidores primários, que servem de alimento para o sapo, consumidor secundário, que serve de alimento para a serpente, que neste caso está atuando como consumidor terciário, e a serpente, ao servir de alimento para a águia, vai fazer da águia um consumidor quaternário. Então, vejam que a classificação do organismo numa teia alimentar depende da sequência que eu sigo, tá? Então, o que é importante que nós gravemos em uma teia alimentar, um mesmo organismo pode ocupar níveis tróficos diferentes. E quando a gente pensa num desequilíbrio numa teia alimentar, a erradicação, a redução de um determinado componente da teia pode afetar todo o ecossistema. Por exemplo, eu posso pensar assim, olha, o que aconteceria se nós eliminarmos o sapo aqui? Vamos imaginar, eu acho sapo feio, vou matar os sapos, não quero mais sapos nesse ecossistema. Vejam, se eu diminuir a quantidade de sapos, eu vou ter menos organismos se alimentando dos insetos. Então, o que vai acontecer com a quantidade de insetos? Eles vão aumentar. Aumentando a quantidade de insetos, nós vamos ter maior consumo do produtor, que passa a faltar aqui para a lebre, né? Então, vejam, a lebre, que é alimento da águia, ela vai afetar tanto o número de serpentes, como ela vai afetar o número de águias. E se vocês pensarem aqui, olha, eliminando os sapos, essa ave pernalta aqui, não tendo mais alimento, vai começar a diminuir. Então, vejam, a eliminação de sapos causa um desequilíbrio, porque ela vai aumentar a quantidade de insetos, que vai fazer diminuir a quantidade de produtores, e aí falta alimento para os outros organismos. Então, a erradicação ou a redução de um determinado componente na teia alimentar pode afetar todo o ecossistema. Agora, quando nós falamos de alterações no ambiente, né, nos ecossistemas, as teias alimentares podem mudar. E essas mudanças são decorrentes não só de condições de solo, por exemplo, né, que pode sofrer erosão, que pode estar mais úmido ou menos úmido, que pode estar contaminado com alguma substância. Pode haver também contaminação no ar, na água, pode ocorrer poluição, mudança de temperatura, né? E outras alterações causadas tanto pelos seres humanos como alterações naturais. Então, vejamos um exemplo aqui de um desequilíbrio nas teias alimentares causadas, por exemplo, pelo acúmulo de um determinado inseticida, de um determinado agrotóxico no meio. Então, vamos imaginar que nas margens de um rio foi jogado um inseticida para acabar com a quantidade de insetos que estavam ali próximas e facilitar a vida dos pescadores. Esse agrotóxico cai na água e ele vai ser absorvido pelas algas. Se você pensar, cada alga que absorveu, em cada alga nós teríamos 2 partes por milhões de, por exemplo, mercúrio, de um inseticida. Esse exemplo aqui está citando o mercúrio, né? O mercúrio que é usado lá nos garimpos. Então, a água foi contaminada por mercúrio, as algas absorveram o mercúrio,
e cada alga tinha 2 partes por milhões de mercúrio. Ok. Quando o zooplâncton, organismos de natureza animal que flutuam na água, se alimentam dessas algas que formam o fitoplâncton, conjunto de organismos de natureza vegetal que flutuam na água, vamos pensar que cada organismo do zooplâncton alimenta-se de 7 alguinhas ao longo de um dia. E aí, em cada zooplâncton, nós vamos ter 14.000 partes por milhão. Aí esse zooplâncton serve de alimento para um peixinho pequeno. E esse peixinho pequeno vai se alimentar de uma quantidade aí de zooplâncton. De maneira que depois de um dia nós teríamos 98.000 partes por milhão de mercúrio nesse peixinho pequeno, que vai servir de alimento para o peixe maior, né? Que vai ter lá no seu organismo acumulado 690.000 partes por milhão de mercúrio. E quando uma ave se alimenta deste peixe grande, dependendo da quantidade de peixes que ela come, ela vai acumulando isso. Agora vejam, quando nós nos alimentamos desse peixe também, vamos imaginar que nós possamos comer assim 2 peixes. Ele teria 690.000 partes por milhões e nós teríamos 1.380.000 partes por milhão de mercúrio no nosso organismo. Então, o que acontece com poluentes ao longo das cadeias alimentares? Eles vão se acumulando de maneira que os últimos organismos da cadeia alimentar tendem a ter uma concentração maior de poluentes. E nós chamamos esse processo de bioacumulação, magnificação trófica ou biomagnificação. Vejam este exemplo aqui, que foi jogado DDT nas proximidades de um lago, né? Então, o que aconteceu? Quando o DDT foi jogado, nós tínhamos apenas essa quantidade aqui, olha, de partes por milhão no fitoplâncton. Fitoplâncton, repetindo, o conjunto de alguinhas, né, que flutua lá na superfície. Aí vieram os organismos zooplâncton, de maneira que a quantidade de DDT em cada um deles já aumentou. Aí vieram os peixinhos pequenos e se alimentaram do zooplâncton. Olha a quantidade aqui de DDT. DDT é um agrotóxico, é um veneno bastante forte, né? Aí quando o peixe grande vem e se alimenta do peixe pequeno, olha a quantidade que tinha na alga, olha a quantidade que tem aqui no peixe grande, como acumulou mais. E a águia que veio e se alimentou desses peixes vai ter uma quantidade muito maior. Assim como nós, seres humanos, pescando esse peixe, nos alimentando, isso vai se acumulando ao longo do tempo e nosso organismo vai sofrendo a intoxicação causada pela quantidade de poluentes que se acumulam no nosso organismo. Esse é um processo que nós chamamos de magnificação trófica ou bioacumulação, que pode causar graves problemas de saúde para os organismos do ecossistema de forma geral, inclusive para o ser humano. Bem, esperamos que você tenha entendido a nossa aula, que você tenha gostado, e se você gostou, volte mais vezes, né? Dê um like. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. O nosso canal Biomarrila voltará em breve com mais temas de biologia. Até breve, até mais, e esperamos que você tenha gostado.